autenticidade para você e por que ela é importante nos dias de hoje? Quem gostaria de começar aí já falando sobre o assunto? Autenticidade, né? Apesar do título estar aí, o interior e exterior, o assunto é ser autêntico. O que é ser autêntico e por que isso é tão importante? Isso é importante? Eu vou então começar a falar aqui. Muitas Vai lá. pessoas falam sobre fazer a diferença. Uhum. E aí a gente tem essa situação de questão de ética e moral. Quando a gente coloca essas duas palavras, ética e moral, aí a gente pode conotar como é o caráter da pessoa. Aí a gente pode definir o resultado de ser autêntico. É a pessoa ser ela mesma no interior e exterior, não importando ser assim do lado de fora de casa ou do lado de dentro de casa. Ser autêntico, ser verdadeiro. Boa, gostei. Alguém mais quer falar alguma coisa aí sobre isso? Oportunidade aí agora, vamos lá. Ó, autenticidade, isso é importante para os dias de hoje? Eu acho, eu posso estar muito errada, eu acho que ser autêntico é você fazer alguma coisa diferente e sem se importar com as opiniões dos outros e seguir com isso e fazer a diferença, né? Como o Denilson falou. Eu acho que nos dias de hoje é muito importante, ainda mais para os cristãos, porque nós vivemos num momento em que muitos estão indo numa direção e a gente tem que ir ao contrário, sem se importar dos outros falando da gente e tudo mais, né? Eu acho que é isso, eu posso estar muito errada, não sei. Bom Não, dia. eu acho que você está certa. Está certinha, porque a autenticidade, ela também é isso mesmo. Por que muitos de nós não somos autênticos? Exatamente por isso, porque a gente está preocupado com os julgamentos, as coisas mais, e a gente acaba sendo uma pessoa que a gente não é, né? O Denilson mencionou aí muito bem também. Agora, olha que interessante, vai guardando aí, porque eu quero ouvir mais opiniões. A lição, ela trouxe para nós um exemplo que eu até um pouco engraçado. E, bom, eu estou com 33 anos, então, digamos assim, aquela fase da juventude que muitos estão aí, com 17, 18, 19, é aquela fase onde a gente é mais desafiado acerca desse assunto de autenticidade. Vou dar alguns exemplos. Na época que eu tinha essa idade, aí há uns 15 anos atrás, o jovem ele queria ser autêntico na sociedade. E a Edson até trouxe um exemplo. Na época, na, na minha região, a moda era o jovem descolorir o cabelo. Tinha um negócio de um tupete e tal, e descolorir o cabelo. Aquilo era a forma de chamar a atenção. Você imagina eu vivendo essa época. E aí era uma coisa ridícula e tal, mas todo mundo achava o máximo, porque era ser autêntico. Aí depois, todo mundo começou a fazer, e aí deixou de ser autêntico, porque agora as pessoas faziam cada um no seu estilo, né? Mais trabalhado e tal. Aí teve uma época que era interessante também, que era a questão da calça, gente. Calça, eu tô falando os homens e mulheres. A gente começou a andar com a calça com um rasgadinho, bem pequenininho assim, ó. Não sei quantos se lembram disso. Era a moda, a calça um pouco rasgada, um corte ou outro. Aí o negócio, aí aquilo chamava a atenção. Só que a população começou a fazer. Aí o jovem falou assim, agora, como é que eu chamo atenção? Porque meu pai está usando calça desse jeito agora, então eu não estou chocando mais, eu não estou sendo autêntico. Aí começou a vir um rasgo maior na calça, um corte, mostrando. Aí esses dias atrás eu vi uma moça com a calça parecendo que um cachorro havia pegado ela. E era moda. Então, assim, conforme o tempo vai passando, a busca veja bem, existe uma diferença entre demonstrar autenticidade e entre realmente ser autêntico. Mas acaba que uma mudança exterior muitas vezes é vista, esse é o ponto que eu quero chegar com vocês,
como autenticidade. Ele é autêntico, olha como é que ele se veste. E aí a gente está viu essa semana que isso pode sim ser um sinal de autenticidade ou não. Pode ser também um sinal que simplesmente você está entrando numa onda, aí, numa moda e não está sendo autêntico coisa nenhuma. Você está simplesmente buscando querer ser aceito pelo seu grupo. Concordam com isso? Consegue dar algum exemplo de autenticidade? Por que hoje em dia é importante para nós cristãos a autenticidade? Deixa eu ver mais opiniões aí. Por que é importante um cristão ser autêntico? Então, pastor. Claro, pode falar. A autenticidade tem a ver... Eu lanço uma outra pergunta, um outro questionamento, né? A autenticidade tem a ver com o interior ou com o exterior? Ou tem a ver com as duas coisas? Porque muitas pessoas se preocupam muito com apenas o interior. Bom, meu coração está em paz, estou tranquila. Agora, o meu exterior, eu não estou nem aí. Eu não me preocupo com o exterior. As minhas unhas podem ser roxa, amarela, azul, tal. A minha vestimenta pode ser de qualquer jeito. Mas o importante é o meu interior. Ou o contrário, né? O meu exterior está bonito, tal, né? Estou uma autêntica. Mas o meu interior não revela a verdade, né, que está por trás. Então, como resolver isso? E aí? Vamos lançar para o pessoal a pergunta aí, Elcio. Como resolver isso? Quer ver mais opiniões aí? Pelo que o próprio Denilson falou e a Lívia, juntando o que o Denilson e a Lívia falaram e o Alzito, acho que a gente é autêntico quando a gente não tem medo de ser realmente no exterior aquilo que a gente é no interior. A gente ser coerente realmente e não se preocupar tanto com o politicamente correto, o agradar as pessoas, né? Mas ter a coragem de se mostrar realmente quem a gente é. Olha só, pastor, estão me ouvindo? Estão ouvindo? Estou ouvindo. O que acontece é o seguinte, muitas das vezes a pessoa é autêntica, mas não é verdadeira, tá? Então, eu entendo da seguinte forma, tá? Como o Elzito falou na questão do interior e o exterior, se você não tiver uma harmonia entre o interior e o exterior, você nunca vai conseguir ser uma pessoa autêntica e verdadeira. Porque muitas das vezes você apresenta algo, mas que não é a sua verdade interior. Trazendo para o lado cristão, tá? O que acontece? Você, às vezes, perante a igreja, a sociedade, tá? Você é aquele menino bonzinho, íntegro, correto, mas quando você está só no seu interior, no seu pessoal, você é uma pessoa totalmente diferente. Então, se não houver um equilíbrio, uma harmonia entre o interior e o exterior, você não vai ser uma pessoa autêntica. Essa aí eu acho que é a pegada. Gostei. Muito bom. Gente, é isso aí. Opiniões aí, show de bola. A autenticidade, ela é muito importante. Ela, em resumo, é isso aí. É a gente ser... nós sermos nós mesmos. Sem falsidade. A palavra é essa. Você não ser uma pessoa falsa. E ser falsa pode ser, como foi dito aí pelo Alzito, de maneira interior ou exterior. O jovem hoje ele não tolera gente falsa. A gente depois que a gente vai se tornando adulto, a gente até passa a tolerar um ou outro, desde que não nos incomode. Aquela pessoa é falsa. Mas ela para lá e eu para cá. Quando a gente é jovem, não tolera a falsidade, porque isso para nós, para o jovem principalmente, é um erro muito grave, é algo muito sério. E é por isso que, hoje em dia, as instituições, eu vou abrir aqui um leque, tá?
o jovem ele questiona muito as instituições, porque muitas vezes o jovem está vendo alguém que representa a instituição, seja política, seja de algum órgão social, seja até religiosa, e ele não está vendo, ele está vendo ali uma roupagem, ele sabe que, no fundo, a pessoa que está ali representando, ele tem dúvida se é realmente aquilo. Por que a gente questiona muito os políticos, né? Independente de partido ou não? Porque será que esse discurso a pessoa está sendo verdadeira? Será que ela está falando aquilo que realmente é? Será que ela crê naquilo que ela está falando ou ela quer ganhar votos? Então, esse pensamento não é só na área política. Ele acaba sendo um questionamento do jovem em vários outros fatores, em vários outros ramos da sociedade, porque o jovem quer autenticidade. E aí, a lição vem trazendo para a gente um grupo de pessoas na Bíblia que foi justamente condenado por Jesus por não serem autênticos, que eram chamados de os fariseus. E, gente, a gente tem uma visão sobre os fariseus que muitas vezes é uma visão parcial. Deixa eu te explicar. Os fariseus, eles eram o nome fariseus, né? É como se fosse algo assim, algo separado, alguém que selecionado, alguém que se separou do mundo para poder estudar a palavra de Deus. Depois que Babilônia destruiu o templo, os exércitos de Nabucodonosor invadiram Israel, levaram o terceiro grupo cativo para a Babilônia, o templo foi destruído. Antigamente a adoração era no templo. Depois o povo no cativeiro começou a se reunir em sinagogas, em pequenos cultos que depois de alguns séculos, viraram as sinagogas. Só que precisava de algumas pessoas para estudarem a Bíblia e para fazer a cópia do texto sagrado. Esses eram os escribas. Então, normalmente, o fariseu saiu do meio dos escribas, porque os escribas se tornaram muito importantes em Israel para manter a cultura do ensino bíblico. E aí os fariseus saíram desse grupo, porque fizeram também uma tradição oral. Bom, a intenção que eu quero que vocês entendam é a seguinte, que aí os séculos foram se passando, inclusive depois de Jesus, com a destruição do templo pela segunda vez, os fariseus se tornaram as pessoas mais importantes em Israel, porque depois que o templo foi destruído, mais uma vez, era só ali agora, era com eles, era o ensino deles. Então, perceba, o que eu quero que vocês entendam é o seguinte, que eles, antes de falar das críticas de Jesus para eles eram muito amados pelo povo. Os saduceus eram uma elite maior, não em quantidade, mas eles eram mais, lidavam com a alta sociedade de Israel. Os fariseus não, eles eram líderes do povo mesmo. Então, o povo admirava os fariseus, eles conheciam a Bíblia, e uma nação como a de Israel, tão devota a Deus, tinha os fariseus como um top da época. Então, eu quero que vocês entendam isso. Eles eram queridos pelo povo. Jesus vem batendo, mas eles eram queridos pelo povo. Com isso em mente, aí você vê que a crítica de Jesus se torna ainda mais severa, porque Jesus está falando justamente de uma classe que era admirada pelo povo. E Jesus, em Mateus 23, a lição de domingo vem trazendo aí para a gente, faz críticas terríveis. Eu não sei quantos abriram lá a Bíblia para ver um pouquinho, mas Jesus chama ele de tudo quanto é nome. Hipócritas, né? Hipócritas. Em cada texto, Jesus fala assim, ai de vós, escribas e fariseus, seus hipócritas. Aí começa a falar, porque vocês limpam o exterior, mas por dentro são cheios de intemperança. Limpam o interior do copo para que também seu exterior fique limpo. Ai de vocês, hipócritas, porque são sepulcros caiados, por fora se mostram belos, mas por dentro são cheios de ossos. O que é sepulcro, gente? É sepultura. Então, Jesus está falando, vocês são igual uma sepultura, que por fora está pintada, bonita, cheia de flores, mas por dentro vocês têm ossos e vermes dentro de vocês. Então, olha como é que isso é sério, olha como é que isso é duro, justamente dirigido aos principais, aos homens mais admirados pelo povo de Israel na época de Jesus. Por que isso? Porque Cristo também não tolera a falta de autenticidade. É chamado de hipocrisia. Hipocrisia
vem de uma raiz que também pode ser traduzido como ator. Você, ou seja, você finge ser uma pessoa que, na verdade, você não é. Então, isso tudo é muito questionado, e esse talvez foi uma das críticas mais duras que Jesus fez no Novo Testamento em seu ministério. Foi contra esse grupo de gente. Perceba que quando Jesus via um pecador lá, uma mulher, uma adúltera, uma mulher que havia se divorciado tantas vezes, estava vivendo... Quando Jesus via sinceridade, Jesus não condenava. Jesus, ele falava para a pessoa abandonar o pecado e amava aquela pessoa, mesmo sendo pecadora. Jesus falava, você está sendo você mesmo, você está lutando contra o pecado, você vai vencer, minha filha, eu vou te ajudar, e vem cá, vai, não peques mais e tal. Agora, quando Jesus via o outro tipo de gente que tinha um comportamento externo até bonito, do coração não era sincero, Jesus bateu e bateu com força. Que lição a gente traz para a nossa vida? Jesus, ele está preocupado mais com o seu interior, porque ele sabe que se você mudar o seu interior, o que vai acontecer com o exterior? Ele muda também. Não é que Jesus não está preocupado com o seu comportamento, não. Jesus está. Só que Jesus sabe que a raiz para mudar o seu comportamento é mudar a sua crença. A gente vê aqui, uma vez eu li um livro muito legal, esqueci o nome, Cosmovisão, Crença, alguma coisa assim nessa área de filosofia, e o autor ele dizia assim, se você quer mudar o comportamento, isso aí, sem mencionar Jesus, tá? Os autores aí que chegaram à conclusão, se você quiser mudar o comportamento de alguém, você precisa mudar antes do comportamento da pessoa, você precisa mudar a crença dela, porque se você ficar falando só de comportamento, ela vai mudar, porque ela não está sendo ela mesma, ela vai mudar para te agradar, vai mudar para agradar a igreja, vai mudar para agradar os líderes da igreja, o pastor e assim por diante. Mas se você trabalha para mudar a crença de alguém, automaticamente o comportamento muda. Então foi exatamente esse o lance do ministério de Jesus. Alguém quer comentar alguma coisa nesse ponto? Fala aí. Eu percebo aí que Jesus, quando ele criticava os fariseus, é porque ele conhecia ele de fato e de verdade, né? Só que as pessoas que elogiavam, amavam eles, não conheciam. Talvez uma pessoa que vai à igreja cantar, pregar, eu não conheço. De repente, a esposa conhece quem está pregando. E ele está pregando lá tão lindo, tão bonito, que as pessoas ficam maravilhadas. Mas a esposa, meu pai, quanta falsidade, né? Ou então, nossa, que poder, né? Isso, meu esposo, ele vive de fato e de verdade. O filho olha assim, esse é meu pai mesmo, lá em casa e também pregando. Então, talvez quando nós conhecemos a pessoa, claro que nós não temos o dever ou assim de criticar as pessoas, né? As pessoas estão sendo um instrumento nas mãos de Deus, mesmo quem elas sejam, né? Exatamente, exatamente. Pode falar, continua aí quem quiser mencionar. Creio que essa situação ela começou depois da volta da Babilônia. E os judeus sabiam que eles foram ser escravos na Babilônia pela falta de obediência aos mandamentos de Deus. Então eles concentraram a religiosidade deles na obediência a mandamentos, né? E aí eles construíram essa religião por meio de rituais, né? E aí ficou uma religião muito exterior. E acho que isso que Jesus ele falava, né? Eles estavam muito preocupados com a obediência, obedecer de forma legalista, né? E quando Jesus ele teve aqui, ele no Sermão da Montanha, ele contrapôs os 10 mandamentos, ele colocou de uma outra maneira. Ele colocou os 10 mandamentos de uma forma muito mais ampla, do interior, né? E aí ele colocou a verdadeira sentido de você cultuar a Deus, né? Que era a partir do seu interior. Fantástico, é isso aí mesmo.
Perceba, a gente já está entrando aí, a gente já está falando da parte segunda, tanto a diferença, né, do interior e do exterior. Então, é isso aí que vocês mencionaram, né? O interior, ele é mais importante porque ele muda o exterior quando a mudança interior é verdadeira. Então, se o nosso interior... Você vê, às vezes, alguém brigando por isso, por aquilo. Às vezes, como pastor de jovens, às vezes eu vejo um jovem discutindo um assunto assim, sobre comportamento, porque brigando que é isso, aquilo. A gente sabe que se o coração está convertido, nem existe alguns tipos de discussão, porque o próprio Espírito já fala para o jovem, fala assim, não, meu filho, o coração, quando estiver convertido, agora que está convertido, você não tem mais vontade de fazer certas coisas. Então, pode ou não pode, pastor, isso ou aquilo. Podia citar alguns aqui, mas não vou entrar em outros temas aqui. Mas pode ou não pode fazer? Pode ou não pode? Quando você está com o coração convertido, você nem tem algumas dessas dúvidas. Porque o seu interior está tão diferente que você não sente vontade de fazer algumas outras coisas. E aí você não tem mais esse tipo de dúvida. Então, esse ponto é interessante da gente mencionar. Por outro lado também, o fato exterior, a lição trouxe para nós aí que a mudança ela precisa acontecer, mas ela também não acontece só por esforço humano. Porque se você também quer mudar o seu exterior porque você sabe que está errado, mas não busca uma conversão genuína com Cristo, você vai estar sempre sofrendo para manter esse tipo de comportamento. Tem comportamento que a gente sabe que é certo e que é errado, mas se não for por amor a Jesus, se a gente não se converter de verdade, é sempre uma luta e é sempre aquele negócio assim, difícil. Mas Jesus mudou, transformou o comportamento externo, ele passa a se fazer. Eu não vou mais me preocupar com a roupa, porque o Jesus está tão no meu coração que eu sei que usar essa roupa aqui não vai estar dando um bom testemunho, gente. Porque Jesus entrou aqui e agora eu me sinto assim, incomodado em usar determinada coisa, em ouvir determinada coisa. Então, é algo assim que não é por força e nem simplesmente para agradar alguém. Se você está lutando por alguma mudança aí na sua vida, algum hábito, algum vício, saiba que o motivo tem que ser Jesus. Por ele, para ele, por amor dele e porque ele te amou. Aí a mudança ocorre. A lição, ela falou assim, a gente fica em muitos dias, ainda mais nos dias de hoje, quando está muito polarizada a política, a gente tem a tendência de achar que os problemas do mundo serão resolvidos se você é de direita ou de esquerda, e assim por diante. Quando, na verdade, se a gente for bíblico, a gente vai ver que a lição trouxe, estamos preocupados com o clima, com a política, com a economia, mas se a gente resolve a ganância no coração do homem, a gente sabe que esse é o melhor plano para a política, o melhor plano para a economia, o melhor plano para o meio ambiente. Se a gente resolve o problema da lascívia no coração humano, a gente sabe que esse é o melhor plano para acabar com a pedofilia, com o estupro e com outras coisas mais. Então, é claro que isso, não estou querendo dizer que a gente não tenha que se inteirar, opinar e até mesmo se envolver, não estou dizendo isso não. Só estou dizendo que é muito mais profundo quando a gente alia a nossa compreensão política com a compreensão bíblica a respeito desses assuntos. Alguém ia falar aí? Dou a palavra aí para você. Está me ouvindo? Ok. Aproveitando aí, aqui eu só queria adiantar, na lição de sexta-feira, vem falando o seguinte, como devo fazer a entrega do meu próprio eu a Deus. Muitas das vezes a pessoa tenta, vai por todas as formas, ele quer fazer o certo, mas faz o errado. Então, nós sabemos que dentro de nós existe essa força do lado negativo, tá? Que é muito forte, tá? E a pessoa, às vezes, ela acaba se frustrando por tanto tentar e não conseguir, tá? Mas uma realidade é o seguinte, você tem que exercer não é exercer, mas eu digo fazer um exercício da sua vontade, tá? Porque Deus nos deu o livre-arbítrio.
Então, nós temos que exercitar essa vontade de querer fazer o certo, porque ela dê 1000 vezes errado, mas eu não posso desistir de fazer o certo. Então, é um exercício. De tanto você tentar, e lógico, é evidente, você tem que buscar o poder do Espírito Santo, porque você, por si só, não vai conseguir fazer essa diferença na sua vida. E quando você entrega isso na mão de Deus e começa a exercitar essa vontade, porque no seu interior você quer, mas agora você tem que colocar em prática no seu exterior. Porque não adianta você desejar, mas não fazer. Então, nós temos que desejar fazer o bem, desejar fazer o certo e procurar fazer o certo, apesar de muitas das vezes nós errarmos, tá? E não conseguirmos fazer aquilo que o nosso coração está querendo fazer ali certo. Agora, em Provérbios, Provérbios 4, 23, Deus diz que ele diz o seguinte: de tudo que se deve guardar, guarde bem o seu coração, porque dele depende a sua vida. Então, nós temos que primeiro olhar o interior, para sim mostrar o nosso exterior. Não importa se eu vou cair 10, 20, 30 vezes, eu tenho que tentar e exercitar a questão de andar ao lado de Deus todos os dias da minha vida. Esse ponto aí que você falou era muito importante, a gente não podia, de fato, terminar a lição sem mencionar isso. Exercitar, né? Não vai ser fácil, nós que lutamos contra alguma coisa, a gente não pode desistir da primeira nem da segunda vez, temos que continuar tentando, não vai ser fácil, mas exercita e tal, e daqui a pouco você está melhor do que ontem, e assim por diante, e a gente vai conseguindo vencer com a ajuda do Espírito Santo do Senhor. Quem mais aí quer mencionar? A gente tem mais 3 minutos para terminar. Queria colocar um ponto de vista para o pessoal pensar, que o autor da lição, ele queria colocar também o sentido que as pessoas que precisam de autoajuda, o significado de as pessoas serem influenciadas e não serem influenciadoras é importante, porque nós devemos influenciar mais do que nos deixar as pessoas, as ideologias, as filosofias do mundo, dos políticos, da filosofia, nos influenciar. Nós temos que ver a verdade, olhar a verdade e praticar a verdade. Então, o autor da lição que eu dei para concluir, que nós devemos ser mais influenciadores da verdade do que nos deixar ser influenciados. Um exemplo maior é essas fake news. Essas fake news aí que as pessoas falam, a gente nem sabe se é essa situação a gente deve seguir, né? A gente não deve prestar atenção, a gente deve prestar atenção, porque a gente não deve seguir certas coisas se a gente não tem a veracidade. Então, a gente deve ser mais influenciadores. Muito bem, isso aí. Porque tem assuntos das áreas, mas tem assunto que a gente tem resposta na palavra, e não tem jeito. Na teologia, no estudo de Deus, porque algumas áreas, a área do coração, como disse aí a lição, em uma área, as áreas humanas e exatas aí, elas não entram. Então, a gente sabe que a raiz dos males, né, como diz a palavra, está aí, no coração corrompido, e a gente sabe que a solução é Cristo Jesus, e quando ele entra, nova criatura nós nos tornamos. Pastor? Vai lá, 1 minutinho aí, pode fechar. Na quinta-feira falou sobre reconciliação, né? Falando ali sobre reconciliação de Deus tentando reconciliar o mundo. Então, não. E aí, eu quero trazer um pouco a história do filho pródigo, né? Ali é o maior exemplo de reconciliação. Porque o filho pródigo que estava lá fora, ele precisava da reconciliação exterior. Mas o filho pródigo que estava dentro precisava da reconciliação interior, né? Então, eu acho que esse ponto aí da gente se reconciliar com Deus é importante. Legal, bom exemplo aí que ilustra bem, né, as nossas necessidades. Muito bom, pessoal. Gostei aí dos comentários, da participação.
eu acho que é isso aí, né? Suplicar a Deus para que nos dê um novo coração dia após dia, para que a gente possa fazer a diferença no mundo. A lição trouxe uma frase que mexeu comigo, dizendo assim, que o maior argumento é contra o cristianismo, é contra os padrões não autênticos dos cristãos. Então, eu acho que esse é um ponto que a gente precisa pedir misericórdia a Deus para a gente não ser pedra de tropeço. Se você é um cristão, viva como um cristão, tenha um coração de cristão, porque, do contrário, as pessoas vão olhar o cristianismo de uma maneira equivocada. E, hoje em dia, ninguém tolera mais quem não é autêntico de verdade. Que Deus nos abençoe, tenha misericórdia de nós e nos ajude a transformar esse mundo, começando com a transformação que começa no nosso coração. Obrigado aí pelo convite. Obrigado, pastor. Gostei dessa lição. Que Deus abençoe. Obrigado, pastor. A vida de todo mundo aí. Obrigado, chefe. Tamo junto. André, vamos ver o último louvor para terminar. A Ellen. Vamos louvar, então. Se souber, pode louvar aí da sua casa, para que a gente forme um lindo coral para Jesus. Carros pela cidade, correndo contra o tempo, distantes no vazio, atormentados pelos males de uma era turbulenta e sem alívio. E eu anseio pela noite ou pelo dia sublime, tão sublime, e na saudade por alguém que eu ainda não vi, me imagino correndo para teus braços, ó Pai. Eu só quero a calmaria de um lugar que sopra o vento da paz, guiando as águas tranquilas. Sou estrangeiro e vou seguindo para o eterno lar, enquanto eu espero o momento em que vou te encontrar. Quando eu não sei, um dia eu sei, estarei no meu lugar, tão sublime. Oh. Jerusalém, 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 oh, Jerusalém, oh, encontrei a calmaria num lugar que sopra o vento da paz, guiando as águas tranquilas. Sou estrangeiro, mas compreendo que o eterno lar começa no momento em que vivo para te encontrar. Hoje encontrei, em ti encontrei o meu lugar, encontrei o meu lugar, encontrei o meu lugar.
La 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 Amém? Glórias a Jesus. Vamos terminar. Tem a oração do Alzito. Agradecemos a participação do pastor, da Ellen. André, algumas palavras finais? Eu queria agradecer a todos que participaram, agradecer a presença dos irmãos de Nilópolis, da Ellen, do pastor Gustavo, né? E também eu creio que a gente tenha também anúncios, né, para fazer. O Alzito, de repente, trazer alguns anúncios do que vai acontecer hoje à tarde, mais alguma programação.